com muita satisfação que o Movimento Pedagogia das Virtudes inicia mais uma de suas atividades, o Café com Virtudes, realizado aqui no restaurante Supra em Verda, que dá um suporte ao movimento, suporte logístico. Hoje nós contamos com a presença do professor Huck Miranda. O professor Huck, ele é um forte colaborador da União Planetária e do Movimento Pedagogia das Virtudes. Fez o lançamento do livro dele, o Alcorão, aqui também, um trabalho de 10 anos de pesquisa. Mas quem é o Huck? O Huck é químico. Depois ele se especializou em tecnologia do alimento, trabalhou muitos anos nessa área, se aposentou na Anvisa e é membro da comunidade Bahá'í há 58 anos, é isso? 48 anos. Não parece porque ele é novinho, né? Então, não parece. Ele começou bem pequenininho. O Huck hoje vai falar das virtudes nos textos sagrados. Isso ele tem condições de sobra. Ele fala durante um certo tempo e depois a gente abre para perguntas e respostas. Agradecemos a presença de todos e aqueles que nos assistem. Huck, faz favor. E eu quero, nesse momento, homenagear toda essa pleiade de cidadãos e cidadãs extremamente idealistas que formam a União Planetária, não é, e a TV Suprem, que realizam um trabalho importantíssimo de construção de comunidade, né? A União Planetária trabalha em benefício de despertar na humanidade um conceito planetário de vida. Isso é muito importante na época atual. Parabéns, Gramacini. No teu nome, eu gostaria de homenagear toda a equipe que eu admiro muito. O tema de hoje é relacionado às virtudes nos textos sagrados. Eu vou desenvolver aqui a minha fala, primeiro abordando alguma questão de definições. A gente sempre tem que voltar às definições com relativa constância. Depois, eu vou falar sobre a importância dos livros sagrados nas civilizações. Em terceiro, a situação, o contexto atual que vive a sociedade humana, que é um contexto de globalização. E depois, nós temos um desafio perante esse contexto, que quais seriam as virtudes mais adequadas para serem desenvolvidas nesse contexto. Identificado essas virtudes, eu vou abordar duas só, por uma questão de falta de tempo. Nós vamos adentrar em alguns textos sagrados que se referem a essas virtudes. Em termos de definições, primeiro, o que é virtude? Segundo Ruais, virtude é uma disposição firme e habitual para o bem. O que é bem? Bem é tudo o que é bom e conforme a moral. E o que é moral? Tudo o que é decente, educativo e instrutivo. Por outro lado, a moral é um campo da filosofia que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade. Como moral é tudo o que é decente, educativo e instrutivo, aí nós já temos, nessas três palavras, o link para os livros sagrados. Os livros sagrados são fontes de instrução, são extraordinárias fontes educativas e têm um papel extraordinário. Todas as grandes civilizações que a história da humanidade já nos revelou, só permaneceram vivas aquelas que tiveram por base um livro sagrado. E aí nós poderemos citar algumas como exemplo. É o caso da civilização hindu, com a revelação de Krishna, a civilização judaica, em torno de 6.000 anos, a civilização zoroastriana, com Zoroastro, Zaratustra, na antiga Pérsia, a civilização budista, a cristã e a islâmica.
Todas as demais civilizações, e nós temos um exemplo portentoso aqui nas 3 Américas, a civilização maia, asteca e inca, elas não legaram, não é, às populações que viveram nessa civilização um livro sagrado. Depois que elas foram atacadas pelos dominadores espanhóis, só restaram as ruínas dessas grandes civilizações. Elas realmente desapareceram. As demais que eu aqui citei, elas estão vivas. Eu tive a oportunidade, numa viagem à Índia, de ver uns templos que eu nunca havia visto, e aí nós perguntamos, eu estava numa delegação brasileira, perguntamos ao guia, que edifícios são aqueles? Né? Eles tinham base quadrada e um telhado na forma piramidal com base quadrada. Eu disse assim, são templos zoroastrianos. Nós não temos esses templos aqui do nosso lado. Então foi muito interessante ver que os templos estavam lá com frequentadores. Ou seja, a civilização está viva. E por que a civilização está viva? Porque o livro sagrado, ele mantém e nutre o tecido social de uma comunidade. E o tecido social, ele é nutrido pelos relacionamentos interpessoais. À medida que esse tecido é, então, enfraquecido ou destruído, nós temos dificuldade de sobrevivência nessa sociedade até a sua própria extinção. Então, os livros sagrados são fontes muito especiais pelo fato de que elas conseguiram manter vivas civilizações de alta complexidade no passado. Civilizações que, para a época em que elas foram desenvolvidas, representaram avanços extraordinários no processo civilizatório. E até hoje, essas civilizações são atuais e, diante do fenômeno da globalização, que é um fenômeno irreversível e que avança a passos largos, o primeiro efeito que nós encontramos no processo civilizatório globalizado é o fortalecimento desses contatos entre as diversas comunidades e grupos étnicos, agora em âmbito mundial. Então, a tendência é que nós nos relacionemos cada vez maiores com seguidores das mais diversas religiões, dos mais diversos pensamentos filosóficos, não é? Grupos religiosos que tenham ou não um livro sagrado, e nós temos que ver que muitas religiões, como as religiões de matriz africana e as religiões indígenas, elas têm uma tradição oral, e se essa tradição oral for interrompida, essa sociedade deixa de existir. Portanto, manter a tessitura social de forma sadia e fortalecida é fundamental. Por que nós estamos vendo o processo de migração em massa hoje, na realidade civilizatória que nós temos hoje? Porque em vários países nós temos a destruição do tecido social. E aí as pessoas não encontram mais forma de sobrevivência, e entre morrer no seu próprio país e arriscar uma outra possibilidade, eles preferem arriscar mesmo pagando com a própria vida. Então, manter o tecido social fortalecido é fundamental. E aí vem a pergunta, que é a próxima etapa. Quais são as virtudes que nós devemos desenvolver para a vivência num mundo globalizado? Eu vou apresentar duas. Não é? A psicologia positiva, ela tem hoje produzido um dicionário de virtudes, é um dicionário, tamanho de dicionário mesmo, né? Eu vou abordar duas virtudes que, no meu entender, elas contribuiriam para a nossa vivência produtiva e sadia no mundo globalizado. A primeira virtude: reconhecer a unidade intrínseca da humanidade. A segunda virtude: reconhecer a unidade das religiões reveladas por Deus para a humanidade.
Até hoje, assim, numa fala rápida como essa, reconhecer a unidade da humanidade parece uma coisa bastante tranquila, mas não é tão tranquila desse jeito. Em vários países do mundo, considerados de primeiro mundo, se uma família migra para alguns países, os seus filhos e os seus netos não têm direito à cidadania. Isso em vários países de primeiro mundo, porque não reconhece se os dois pais são estrangeiros dentro daquele país. Então, a gente vê que o conceito de unidade da humanidade ainda é um conceito frágil em vários locais do mundo. Por exemplo, nós ainda nos vemos, se a gente vai para o campo religioso, nós ainda nos vemos como judeus, como budistas, como cristãos, e dentro do cristianismo, cada vez de forma mais separada, infelizmente, católicos de um lado e evangélicos do outro. Budistas, nós vimos recentemente a perseguição, né, aos Rohingyas em Mianmar, né, feito por uma sociedade basicamente islâmica, embora ali tenha um problema político dos militares, né, mas perseguições religiosas. O mundo passou por várias e ainda passa por perseguições religiosas. Nós temos visto no contexto atual, em alguns países da Europa, o fortalecimento de um nacionalismo cego. E outro dia, na televisão, eu vi uma palestra interessante de uma pessoa que falava da diferença entre o patriota e o nacionalista. E ele dizia o seguinte: o patriota, ele olha para dentro do país, mas considera o entorno e as relações do país. O nacionalista só olha para dentro do seu próprio país. E aí vem frases famosas, tipo American First e outras que estão rolando por aí. Então, reconhecer a unidade da humanidade é algo que não está totalmente resolvido do que a gente imagina. E por que, nesse caso, os textos sagrados são fundamentais? Porque aí nós vamos ver, dentro dos textos sagrados, que esse princípio, não é, ou essa virtude de reconhecer a unidade da humanidade, ele foi ensinado há muito tempo. E eu vou começar com Malaquias, do Antigo Testamento da Bíblia, capítulo 2, versículo 10 de Malaquias, onde, assim, de uma maneira, numa linguagem muito simples, ele pergunta aos seus interlocutores: não temos todos o mesmo Pai? Pai com P maiúsculo? Não nos criou o mesmo Deus? Então, é uma pergunta que Malaquias fez aos interlocutores. Se nós pegamos Gênesis, nós vemos que a humanidade teve a origem, não é, através de um processo criativo em etapas, processo esse que, se você pega os dados da paleontologia, da biologia, mostra que a criação foi uma criação em etapas, embora o relato da Bíblia seja bem simples e bastante alegórico. Mais tarde, já na época de Jesus, em João, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz algo muito interessante para a época atual. Lembrando que Jesus era judeu e que os primeiros apóstolos eram todos judeus, portanto, da etnia judaica. Mas naquela região existia a etnia fariseu, saduceu, amoreu, nazarenos, filisteus e outras etnias. E os apóstolos tinham dúvidas se a revelação de Jesus era só para os judeus ou para outros povos. E Jesus dá uma resposta extraordinária. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É interessante que Jesus, há 2018 anos atrás,
colocou essa frase no futuro afirmativo. Haverá um só rebanho e um só pastor. Ele não colocou no futuro condicional. Ele não disse, se carregarem a minha cruz, haverá um só rebanho e um só pastor. Se vocês se sacrificarem, haverá um só rebanho e um só pastor. Ele colocou no futuro afirmativo, haverá um só rebanho e um só pastor. Mais tarde, nós vemos a revelação de Muhammad, que começa, a primeira epístola foi revelada no ano 610, e a última com o falecimento de Muhammad em 632 da era cristã. Na segunda epístola do Alcorão, a primeira é só de louvor a Deus, e a segunda, Muhammad já revela as características distintivas do Islã. No versículo 213 diz o seguinte: a princípio, os povos constituíam uma só nação. Então Deus enviou os profetas como alviçareiros e admoestadores, e enviou por eles o livro com a verdade para dirimir as divergências entre os homens. É interessante que Jesus, que vem antes de Maomé, diz, haverá um só rebanho, um só pastor. Muhammad diz, falei Maomé, mas não se deve falar Maomé. Maomé é uma corruptela da palavra Muhammad. Muhammad diz, a princípio os povos constituíam uma só nação. Se a gente pega os relatos da Bíblia, nós vemos que isso é verdade. Se separaram em Babel, e Jesus disse, haverá um só rebanho, um só pastor, nós voltaremos a nos unificar. Depois de Muhammad vem Bahá'u'lláh, que é o fundador da fé Bahá'í, e num livro que ele revelou antes do início oficial da missão dele, que é um livro de meditação, de meditações chamado Palavras Ocultas, está revelado: ó Filho do homem, velado em meu ser imemorial e na eternidade antiga da minha essência, conheci o meu amor por ti, e assim te criei, gravando em ti a minha imagem e revelando-te a minha beleza. Essa última citação de Bahá'u'lláh, ela diz uma coisa muito interessante. Ó Filho do homem, velado em meu ser imemorial e na eternidade antiga da minha essência. Velado quer dizer escondido ou guardado. Ou seja, nós já tínhamos uma existência na eternidade antiga de Deus. Aí esse Deus conheceu o amor por nós e nos criou. Nos criou de uma maneira muito especial, gravando em cada um de nós a sua imagem e revelando em cada um de nós a sua beleza. É muito interessante esse aspecto, porque no mundo globalizado, o que nos impede de nos vermos como uma só família? Malaquias fez a pergunta bem simples. Não temos todos o mesmo Pai? Isso que é há mais de 2018 anos atrás. Né? E Bahá'u'lláh diz, ó Filho do homem, velado em meu ser imemorial e na eternidade antiga da minha essência, conheci o meu amor por ti, assim te criei, gravando em ti a minha imagem e revelando-te a minha beleza. Se todos nós temos dentro de nós uma parte da essência divina e a beleza dele gravada em nós, o que nos impede de sermos uma só família? Essa fantástica e poderosa família humana, onde a variedade fenotípica dos diversos seres humanos deveriam ser elementos de satisfação, de beleza, porque nós não saímos de uma fábrica de latinha de cerveja, ou de uma embalagem de perfume, né? As embalagens são todas iguais.
não é? É mantido um determinado padrão. Não. O nosso padrão é a variedade. E nessa variedade está o nosso poder, a nossa força e a nossa beleza como sociedade humana. Os fenótipos podem variar. E já está provado pela engenharia genética que vários genes se manifestam dependendo da situação física, físico-química, alimentar, onde nós estamos inseridos. Tanto é que os esquimós têm determinadas características físicas, fenotípicas, e se você vai para regiões extremamente quentes do planeta, você encontra pessoas com outros fenótipos. E são todos seres humanos. Nós não temos nem raça. Né? Não existe raça no ser humano. Isso foi uma criação artificial no século passado, no século XIX, por alguns filósofos a serviço de poderes dominantes. A segunda virtude, que é importante para o mundo globalizado de hoje, é reconhecer a unidade das religiões reveladas por Deus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui presentes. Quantos, entre os que estão aqui sentados, já visitaram uma mesquita? Você já visitou? Ótimo. Quem mais? Puxa, parabéns. Já tiveram na mesquita no horário das orações? Alguém já esteve na mesquita no horário das orações? É interessante, no horário das orações eles convidam todo mundo. Seja você muçulmano ou não muçulmano, todo mundo é convidado para orar ombro a ombro. Todos os movimentos das orações são feitos ombro a ombro. Um dos sinais que nós somos uma única família, ombro a ombro mesmo. Você encosta no ombro do outro para poder orar. Quantos já tiveram numa sinagoga? Quantos já tiveram numa sinagoga na cerimônia do Shabat? Na cerimônia do Shabat? Então, gente, é interessante. Se vocês forem na comunidade judaica, e aqui nós temos tanto a ortodoxa quanto a liberal, né, está aberto para quem quiser participar da cerimônia do Shabat. É muito interessante. Eu tive a oportunidade de visitar a segunda sinagoga mais bonita da Europa, que fica em Budapeste, na Hungria. E fiquei altamente admirado de ver que a arquitetura da sinagoga, né, a nave central, o altar, tudo santíssimo, né, que eles não chamam de altar, é idêntica à arquitetura das igrejas cristãs. Ou seja, as igrejas cristãs copiaram a arquitetura básica das sinagogas. É interessante isso. E a Bíblia cristã tem algo muito especial, maravilhoso, que eu não vejo as pessoas valorizarem muito isso. A Bíblia cristã tem uma parte interessantíssima que é o Velho Testamento, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém a Torá judaica, o livro sagrado da religião judaica, e mais 15 livros das diversas histórias dos profetas judaicos, que constitui o Tanar, que foi traduzido para nós como Antigo Testamento. E tem o Novo Testamento. E não temos briga entre cristãos e judeus, porque nós entendemos o cristianismo. Para a gente entender o contexto cristão, nós temos que conhecer um pouco do contexto judaico. Quando chega a revelação de Muhammad, Muhammad aparece para os povos na Península Arábica. Esses povos não tinham lei. Eles viviam numa situação ecológica terrível, num deserto terrível, pouca água, dificuldade de sobrevivência, e durante 8 meses por ano eles guerreavam entre si e as tribos para um pegar o que podia do butim da guerra do outro. 4 meses eles paravam por ano, iam para Meca, né, visitavam a Cabá e tinham feiras, né, faziam concursos de poesia. Grandes poetas do mundo islâmico
né, deixaram trabalhos extraordinários, né? E Muhammad se revela para esse povo que guerreava 8 meses por ano. O Alcorão é impressionante nas leis sociais. Quem lê o Alcorão, quem conhece a Bíblia, vai ler o Alcorão, tem vários impactos. O primeiro impacto é ver que o Alcorão confirma a Bíblia e o Antigo Testamento. Então, esse é um impacto extraordinário, que pouca gente sabe. No entanto, nós passamos, na nossa história civilizatória, por um problema muito grande entre Islã e cristianismo, né? Guerras durante mais de 600 anos, desnecessariamente. Frutos da ignorância. Portanto, gente, conhecer os livros sagrados no mundo globalizado é de fundamental importância. E eu vou ler alguns textos aqui que fala sobre a unidade das religiões. Primeiro, de Krishna, do livro Bhagavad Gita, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sempre que houver o declínio da retidão e a injustiça triunfar, ó Bharata, Arjuna, então eu envio a mim mesmo para a proteção do bem, a destruição do perverso e o estabelecimento da justiça. Eu me manifesto de tempo em tempo. Olha, Krishna dizendo isso. Isso daí foi revelado há mais ou menos mais de 3.000 anos atrás. Era uma lição que a gente já deveria ter aprendido. Buda, que veio cerca de 500 anos antes de Jesus, no livro Evangelho de Buda, no capítulo que ele fala do Buda Maitreya, capítulo 1, versículo 3. O bem-aventurado respondeu: eu não sou o primeiro Buda que veio à Terra, nem serei o último. Eu tenho vindo para ensiná-los a verdade e tenho fundado sobre a Terra o reino da verdade. Gautama Siddhartha morrerá, mas Buda viverá, porque Buda não pode morrer. A verdade se estenderá e seu reino durará por aproximadamente 5.000 anos. Então, por um momento, as nuvens do erro obscurecerão a luz, e quando chegar o tempo, outro Buda se levantará e revelará a mesma verdade que eu tenho revelado. Ou seja, mais de 2018 anos atrás. Aí vem Jesus, citado em João, capítulo 5, versículo 46. Ele, quem lê a história de Jesus, vê que ele foi muito testado, né? Os judeus apresentavam questões muito interessantes a Jesus para responder. E Jesus, numa das suas falas, disse aos judeus: porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então isso mostra a íntima relação entre aquilo que Moisés falou e aquilo que Jesus revelava. Muhammad. Novamente, o capítulo 2, a surá número 2 do Alcorão, versículo 136. Dizei-lhes: cremos em Deus, no que nos tem sido revelado, no que foi revelado a Abraão, a Ismael, a Isaque, a Jacó e as tribos, no que foi concedido a Moisés e a Jesus, e no que foi dado aos profetas por seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles e seguiremos submissos a Deus. Veja bem que Muhammad, que surge, ele nasceu no ano 510, portanto, todos esses profetas já não existiam mais, ele cita exatamente a sequência em que eles são citados na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
E ele usa o verbo no presente contínuo. Cremos em Deus no que nos tem sido revelado. No que nos tem sido revelado é o presente contínuo, é um presente que começa no passado e se estende até o futuro. Quer dizer, nós cremos em tudo que Deus revelou. Continuando ainda dentro do Alcorão, agora na Surá número 4, versículo 152, Muhammad revela: quanto àqueles que creem em Deus e em seus apóstolos, e não fazem distinção entre nenhum deles, Deus lhe concederá as suas devidas recompensas, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Quer dizer, quanto àqueles que creem em Deus, em seus apóstolos, e não fazem distinção entre nenhum deles, Deus lhe concederá as suas devidas recompensas. O Alcorão foi revelado há 1400 anos atrás. Bahá'u'lláh, nos seus escritos, e esse texto está numa seleção de escritos de Bahá'u'lláh, nem todos os escritos ainda foram traduzidos, a religião é muito nova, tem 175 anos somente. Nesse livro, Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, tem a seguinte passagem: contempla tu com a vista interior a corrente das sucessivas revelações que ligou a manifestação de Adão com a do Báb. O Báb foi o arauto que anunciou a chegada de Bahá'u'lláh 175 anos atrás. Essa primeira parte é interessante. Contempla tu com visão interior, quer dizer, com visão espiritual, a corrente das sucessivas revelações que ligou a manifestação de Adão com a do Báb. Dou testemunho perante Deus de que cada um desses manifestantes foi enviado através da operação da vontade e desígnios divinos, que a cada um se confiou um livro divinamente ordenado. E ainda Bahá'u'lláh, em outra passagem, ele diz: cada um deles, se referindo aos mensageiros de Deus, é um espelho de Deus, que nada reflete senão seu próprio ser, sua beleza, seu poder e sua glória. Esses espelhos sucederão um ao outro eternamente. Então, gente, todos esses textos que eu li, principalmente esses últimos, mostram a unidade intrínseca que existe em todas as manifestações de Deus. Com palavras mais sofisticadas ou menos sofisticadas, todos eles mostraram que a conexão entre as religiões é extremamente forte. Mas, infelizmente, a humanidade caiu num fosso escuro, cheio de fantasmas dentro, que é olhar as religiões como os fenômenos estanques, isolados e sem conexão entre si. Esse enorme fosso negro, nós temos que sair de dentro dele. E para sair de dentro dele, nós temos que nos voltar aos textos sagrados. Para concluir a minha fala, eu vou novamente citar Bahá'u'lláh, porque tem tudo a ver com o tema aqui desta apresentação e com o contexto que nós vivemos. Esse texto diz o seguinte: o bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são irrealizáveis, a não ser que, primeiro, se estabeleça firmemente a sua unidade. Vou repetir: o bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são irrealizáveis, a não ser que, primeiro, se estabeleça firmemente a sua unidade. E essa unidade jamais será atingida enquanto se deixar de atender aos conselhos que a pena do Altíssimo revelou. Ou seja, nós jamais vamos alcançar a unidade
se nós não nos voltarmos a esses conselhos que estão contidos nos livros sagrados. E o nosso bem-estar e a nossa segurança nesse processo civilizatório que nós estamos atravessando, que é um processo de globalização cada vez mais acelerada e cada vez mais profunda, essa paz não será realizada, o bem-estar da humanidade não será alcançado, nem teremos segurança se a unidade da humanidade não for firmemente estabelecida. E com essas palavras de Bahá'u'lláh, eu encerro aqui a minha apresentação. Passo a palavra ao Gramaceni. Muito obrigado, Huck, e pela contribuição. Um texto tão extenso, você conseguiu condensar e, ao mesmo tempo, dar profundidade. Em nome do movimento Pedagogia das Virtudes, eu agradeço muito a tua participação, a de todos e aqueles que nos assistem. Muito obrigado, viu?